Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Os que estavam ontem, já me apresentei, me reapresento para quem estiver entrando agora. Meu nome é Walter Pomar, eu sou do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Hoje é o segundo dia de nosso curso em Juiz de Fora. Ontem nós trabalhamos a história do Partido dos Trabalhadores, 1980 a 2020, com ênfase nos anos 80. E hoje nós vamos trabalhar o tema das tendências petistas, com ênfase no que ocorre nos anos 90. Do mesmo jeito que a história do PT, o tema das tendências petistas se presta a muitas controvérsias. A gente pode começar pelo óbvio: nenhum partido é monolítico. Existem diferenças pessoais, existem diferenças regionais, existem diferenças sociais, étnicas, de gênero, geracionais e político-ideológicas entre os integrantes de qualquer partido. A discussão sobre as tendências que existem no PT, entretanto, não tem a ver com diferenças pessoais, regionais, sociais, étnicas, de gênero ou geracionais. Quando a gente discute sobre as tendências petistas, pelo menos numa primeira aproximação, a gente está debatendo as diferenças político-ideológicas que existem no interior do partido. Essas diferenças político-ideológicas dizem respeito a tudo, né? Ao programa máximo do partido, aonde nós queremos chegar, dizem respeito à estratégia do partido, dizem respeito à tática do partido e dizem respeito ao funcionamento cotidiano do partido. Por óbvio, como a realidade muda, as divergências também mudam. As tendências do PT não são as mesmas hoje que existiam nos anos 1980. Às vezes o nome pode ser o mesmo, às vezes as pessoas podem ser as mesmas, mas as posições não são. Um exemplo disso é a tendência ao trabalho. Essa tendência ao trabalho existe desde antes do PT ser criado. Mas as posições dessa tendência, apesar do nome ser o mesmo e apesar do núcleo duro da tendência ser composto pelas mesmas pessoas, desde o final dos anos 70 até hoje, as posições da tendência mudaram bastante. E isso em si não quer dizer nada, pois as mudanças podem ser para melhor, podem ser para pior, ou simplesmente podem ser para estar em dia com a realidade, um ajornamento. Bom, feita essa introdução inicial, que destaca o fato de que discutir as tendências do PT significa discutir as diferenças político-ideológicas que existem no interior do partido, eu vou falar agora um pouco sobre qual era a situação nos anos 80. Nos anos 80, o nosso partido era esmagadoramente composto por socialistas, que podiam ser socialistas no sentido de que defenderem uma sociedade alternativa ao capitalismo, ou poderiam ser socialistas no sentido de defenderem um estado de bem-estar social e uma ampla democracia no interior do capitalismo. Não vou aqui ficar discutindo se essa segunda caracterização pode ou não ser chamada de socialismo, mas o fato é que as pessoas na época se consideravam socialistas, seja aquelas que defendiam uma outra ordem social antagônica e distinta do capitalismo, seja aqueles que defendiam, na verdade, um conjunto de mudanças mantido o capitalismo. Entre os socialistas havia duas grandes diferenças. Havia aqueles que defendiam um processo de reformas políticas e sociais para chegar ao socialismo, e, nesse sentido, pareciam com os social-democratas, mas não era a mesma coisa. Coincidiam com os social-democratas no sentido de que defendiam reformas como método de transformação, mas não coincidiam com os social-democratas no que dizia respeito ao objetivo final,
Existiam os socialistas reformistas e existiam aqueles que eram socialistas revolucionários, os que defendiam que para chegar ao socialismo era necessário ocorrer uma revolução política e social. Entre esses todos, entre social-democratas, socialistas reformistas, socialistas revolucionários, havia diferentes apreciações sobre o chamado socialismo real, ou seja, sobre aquilo que existia na União Soviética, na China, em Cuba, no leste europeu, no Vietnã, na Coreia do Norte, em Angola, Moçambique, etc. Havia também diferentes visões táticas e estratégicas. Por exemplo, qual deveria ser a tática frente à fase final da ditadura militar? Qual deveria ser a tática frente à transição conservadora que se abriu depois que o Tancredo Neves foi eleito no colégio eleitoral? Qual deveria ser o peso da luta social e qual o peso da luta institucional nessa tática e nessa estratégia? Foi em torno dessas questões, como eu expliquei na segunda-feira, que ocorreram as primeiras cisões importantes no PT. As primeiras cisões no PT, entre 1983 e 1985, não se deram em torno do programa máximo. Nem tampouco se deram em torno da estratégia para chegar a este programa máximo. As divergências que causaram cisões nos primeiros anos de existência do PT giraram ao redor de qual deveria ser a tática na luta contra a ditadura e qual deveria ser a postura frente à transição conservadora. Isso ficou claro nas eleições de 82, quando o partido teve um resultado muito fraco e alguns chegaram à conclusão que havia sido prematuro criar o PT, portanto, a classe trabalhadora só deveria ter expressão política independente depois que a ditadura acabasse. E ficou claro de novo em 1985, quando uma pequena parte do partido, mas uma parte importante da nossa bancada de deputados federais, decidiu votar em Tancredo Neves para presidente da República no colégio eleitoral. Como eu já me referi na aula passada, nesse momento, entre 82 e 85, a disputa sobre o que fazer frente à transição conservadora, frente ao final da ditadura e frente à transição conservadora, fez com que o nosso partido se dividisse em 3 posições fundamentais. Um pequeno setor saiu do PT. Saiu do PT pela direita, vamos dizer assim. Achavam que o PT era prematuro e esquerdista. Saíram do PT, em geral, para voltar ao antigo MDB, agora com o nome de PMDB. Um segundo setor tirava dos acontecimentos a conclusão de que a luta institucional cumpriria um papel absolutamente menor na trajetória do PT. Um terceiro setor defendia a posição original do partido, que era da combinação das formas de luta. Um partido para funcionar todo o tempo, não apenas em processos eleitorais, mas um partido que também buscava, além da luta social, ampliar a presença da classe trabalhadora nos governos e nos parlamentos, e que percebia que da combinação entre luta social, luta institucional, luta cultural e organização da classe, era por aí o caminho da transformação do Brasil. Essa terceira posição, diferente dos que foram embora, diferente dos que tinham uma visão mais esquerdista da situação, a terceira posição foi a que deu origem à chamada articulação. A articulação foi criada em 1983, a partir de um manifesto chamado Manifesto dos 113. Esse manifesto que eu vou ler para vocês dizia o seguinte, Isso foi no dia 2 de julho de 1983. Companheiros do PT, estamos convencidos que o PT vive hoje um momento muito difícil, mas não aquela crise que os seus inimigos apregoam. Diante disso, resolvemos nos articular para uma intervenção coletiva na vida do nosso partido. Estamos, nesse momento,
diante da importante tarefa da renovação das direções partidárias. Reconhecemos as dificuldades que vivem, decorrentes, primeiro, dos desacertos das nossas direções na aplicação da linha de construção partidária, e, segundo, da ofensiva externa daqueles que são contra e interna daqueles que não acreditam que os trabalhadores são capazes de se organizarem como força política autônoma em nosso país. Estou lendo o texto de meados de 1983, da chamada Articulação dos 113. No entanto, reafirmamos nesse momento a vigorosa vontade de milhares de militantes que, apoiados no reconhecimento da necessidade histórica do PT, querem fazer do partido um dos instrumentos dos trabalhadores, construírem uma sociedade socialista onde não haja explorados nem exploradores. Defendemos, assim, o PT como partido de massas, de luta e democrático. Combatemos, por isso, as posições que, por um lado, tentam diluí-lo numa frente oposicionista liberal, como o PMDB, de ação predominantemente parlamentar e institucional, ou que se deixam seduzir por uma proposta socialista sem trabalhadores, como o PDT. Também combatemos aqueles que, incapazes de traduzir nosso papel em termos de uma efetiva política de organização e acumulação de forças, se encerram numa proposta de partido vanguardista que se autonomeia representante da classe trabalhadora. Por outras palavras, somos contra tanto o comportamento individualista daqueles que acreditam não ser necessário ouvir o partido e que, por conta própria, avançam propostas conciliadoras, como aqueles que, também não se submetendo à democracia interna do PT, subordinam-se a comandos paralelos e priorizam a divulgação das suas posições políticas em detrimento daquelas do próprio partido. Estou lendo o Manifesto da Articulação dos 113, lançado em junho de 1983, exatamente por aquele terceiro setor do partido, o que não defendia uma postura vanguardista e esquerdista e o que não defendia sair do PT em direção ao PMDB ou ao PDT. Ao contrário desses iluminados, não temos respostas para todos os problemas do PT, nem temos a receita infalível para superar a crise econômica do país, para vencer a ditadura e para chegar ao poder. O que pretendemos, ao detonar o amplo processo de debate democrático, que subsidiaremos com alguns documentos de produção coletiva a serem amplamente distribuídos, é contribuir para que os próprios militantes, filiados e simpatizantes do PT possam elaborar coletivamente diretrizes claras, capazes não apenas de orientar a nossa prática cotidiana e a da direção renovada, mas, sobretudo, de auxiliarem o avanço e a unificação política do movimento dos trabalhadores. Entendemos assim que cabe ao PT nesse momento. 1. Lutar contra a tentativa do regime de estabelecer uma política de trégua e conciliação, assim como lutar contra o estabelecimento, por forças que se dizem de oposição, de um pacto social que visa ao isolamento dos trabalhadores. Entendemos que tais propostas buscam, tão somente, fazer novamente a classe trabalhadora pagar os custos da crise econômico-social. 2. Responder a esta conciliação e a este pacto com a mobilização de todas aquelas forças sociais exploradas que estão dispostas a lutar pelas numerosas reivindicações abrigadas pelo lema trabalho, terra e liberdade. 3. Cumprir concretamente nosso papel como partido de massa, militando intensamente nos movimentos populares, sindicais, raciais, culturais e das chamadas minorias, contribuindo com propostas concretas para a condução de suas lutas, respeitada a sua autonomia, aplicando nossas propostas de filiação e nucleação intensivas, a fim de que as mais amplas camadas de explorados possam participar da construção do PT e da aplicação de sua política e executando uma política ativa de formação política e cultural dos militantes. Para levar à prática as propostas acima, achamos também que são necessários alguns passos relacionados com a estrutura e a democracia interna do partido. Revalorizar o papel dos núcleos como instância de reflexão e deliberação. Imprimir-lhes uma dinâmica, sobretudo, direcionada para a atuação dos movimentos sociais e não apenas para a vida interna do partido. Estabelecer critérios políticos claros para a escolha das direções partidárias e dos parlamentares. Estabelecer critérios claros para a participação das bases nas decisões partidárias. Descentralizar a estrutura organizacional e financeira do partido, alcançando todas as nossas bases, seja na capital, seja no interior dos estados. Criar uma imprensa partidária ágil e amplo fluxo de informações que atinja o conjunto do partido. Enfim, abrir todos os canais possíveis para a consolidação da democracia interna do PT.
Comprometidos, portanto, com esses princípios, nós, abaixo-assinados, militantes de diversas regiões, setores e instâncias do PT, convocamos a todos os companheiros que concordam com essas posições a apoiar e participar desse projeto que se inspira nas ideias originais do nosso partido. E aí vem 112 assinaturas, só que um dos 112 assinou 2 vezes, motivo pelo qual esse manifesto passou a ser conhecido como o Manifesto dos 113. O cidadão que assinou 2 vezes é o Francisco Carlos Bernal. Ele aparece no número 25 e depois aparece no número 60 da lista. É muito divertido porque o Manifesto dos 113 foi assinado por 112 pessoas. O número 1 desse manifesto é o Djalma Bom, que era deputado federal, era da diretoria do Lula no sindicato, Devani Ribeiro, José Cicote, né, os 3 metalúrgicos, Anísio Batista, Gilson Menezes, que era prefeito de Diadema, depois saiu, foi para o PCdoB muitos anos depois, Cláudio Barroso, que era vereador, Irma Passoni, Eduardo Jorge, Janete Pietá, que é deputada federal ainda hoje. Então, é uma lista que inclui o próprio Lula. E esse setor, quem tiver interesse, depois a gente pode postar para todo mundo que fez o curso, a lista e o texto, né? Esse grupo é o núcleo da chamada articulação dos 113, que era uma tendência, mas que muitas vezes se apresentava como aquela que defendia o projeto originário do partido. E, na prática, agia muitas vezes como se ela própria fosse o partido e os demais não fossem, né? Isso era justificado, na época, pelo fato de que havia os que foram embora do partido, havia a articulação dos 113 e havia os chamados partidos dentro do partido. Aliás, o que a gente mais percebe quando fala das tendências que existiam no PT nos anos 80, depois da saída desse grupo que se desiludiu com a postura do PT nas eleições e no colégio eleitoral, o que mais chama a nossa atenção nos anos 80 era a polêmica sobre se o PT era tático ou se era estratégico. A articulação dos 113, evidentemente, achava que o PT era estratégico. Para compreender essa polêmica, é preciso lembrar que nos anos 70, os partidos de esquerda eram proibidos de ter existência legal. Portanto, era muito comum que esses partidos, como o Partido Comunista Brasileiro, como o Partido Comunista do Brasil, filiassem alguns dos seus integrantes no MDB, para poder lançar candidatura nas eleições durante a ditadura. Para esses partidos, o MDB era um partido tático, não era o verdadeiro partido estratégico. Por analogia, quando o PT foi criado, algumas organizações de esquerda vieram para dentro do PT, mas encaravam o PT como tático. Eram os chamados partidos dentro do partido. Entre 1980 e 1987, portanto, havia no PT filiados que eram filiados ao PT, mas, ao mesmo tempo, faziam parte de outro partido, que era clandestino. Havia filiados que eram filiados apenas ao PT, que não faziam parte de outro partido, mas se organizavam dentro do PT em correntes de opinião, às vezes chamadas de correntes, às vezes chamadas de tendências. É o caso da articulação dos 113. E havia também filiados que eram filiados apenas ao PT, sem fazer parte nem de partidos dentro do partido, nem fazer parte de tendências. Assim foi até 1987. Em 1987, aconteceu o 5º Encontro Nacional do PT. E esse 5º encontro aprovou a regulamentação das tendências, que eu passo a ler. Resolução sobre tendências aprovada no 5º Encontro Nacional do PT de 1987. Ponto 1. O PT surgiu da vontade da classe trabalhadora de construir um instrumento político capaz de lutar contra o capitalismo, um sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, decidindo-se a participar da construção do processo brasileiro na direção do socialismo. 2. Em nenhum momento de sua construção, o PT assumiu a condição de frente, de qualquer tipo, ou mesmo reduziu o alcance de sua intervenção a tarefas meramente conjunturais. Pelo contrário, os seus documentos básicos afirmam de maneira definitiva o seu caráter estratégico e sua feição de partido de massas, democrático e socialista, consciente do seu papel fundamental
no processo de construção do socialismo no Brasil. Pelas mesmas razões, o PT compromete-se a aperfeiçoar no seu interior, cada vez mais, as condições democráticas que permitam a todos e a cada um de seus filiados o debate amplo e livre, a efetiva participação no processo decisório, o exercício da crítica e o legítimo direito de disputa de órgãos de direção. Ponto 3 da resolução do 5º Encontro Nacional sobre Tendências. Ao afirmar seu caráter estratégico, o PT afirma-se, pois, como partido, e não como frente de partidos ou organizações. Contrapõe-se, portanto, à prática da dupla militância e da dupla fidelidade. Da mesma maneira, a filiação ao PT se dá em caráter individual, assumindo o filiado o compromisso de acatar apenas e unicamente as decisões partidárias tomadas nas instâncias orgânicas do PT. 4. Sendo democrático, o PT admite em seu interior a disputa ampla entre as diferentes opiniões, acredita que somente a mais ampla liberdade de pensamento e o incentivo ao debate político poderá torná-lo genuína fonte de conhecimento e fortalecê-lo como instrumento de ação dos trabalhadores. Entretanto, da mesma forma que defende e garante a pluralidade de pensamento sobre as mais variadas questões, exige a mais forte unidade de ação, pois é na base desse elemento que reside a eficácia do partido como instrumento de intervenção na luta de classes no rumo do socialismo. O PT, portanto, defende a democracia interna como princípio partidário, ao mesmo tempo que reitera a necessidade de acatamento obrigatório das deliberações das instâncias partidárias como expressão desse mesmo princípio. Ponto 5 da resolução. Em vista do acima exposto, o PT vê como natural a formação em seu interior de agrupamentos para defender posições políticas, cujas reuniões, debates e trabalhos tenham caráter transparente ao partido e cujas atividades estejam voltadas exclusivamente para a vida interna do PT e que visem o fortalecimento da estrutura partidária em seu conjunto. O PT considera fundamental a veiculação das políticas dos agrupamentos no interior do partido. Assim, para que os militantes e filiados tenham conhecimento dos pontos de vista e documentos dos referidos agrupamentos, deve-se dedicar esforços para que o partido se responsabilize por sua divulgação e publicidade. Da mesma forma, o partido deve esforçar-se para o fortalecimento de sua infraestrutura material, de forma a permitir que as reuniões dos agrupamentos se deem no interior do próprio partido. Ponto 6 da resolução do 5º Encontro Nacional do PT sobre Tendências. É rigorosamente incompatível com o caráter do PT a existência velada ou ostensiva de partidos em seu interior, concorrentes do próprio PT. Quer dizer, o PT não admite em seu interior organizações com políticas particulares em relação à política geral do PT, com direção própria, com representação pública própria, com disciplina própria, implicando inevitavelmente em dupla fidelidade, com estrutura paralela e fechada, com finanças próprias de forma orgânica e permanente, com jornais públicos e de periodicidade regular. O reconhecimento de agrupamentos desse tipo, partidos dentro do partido, seria a aceitação do partido enquanto frente política, vale dizer, a própria negação do projeto histórico do PT, e colocaria irremediavelmente em risco a perspectiva de consolidá-lo como um forte partido da classe trabalhadora, alternativa real de poder popular para o país. Entretanto, levando em consideração que existem no PT agrupamentos com estrutura de partido, o PT travará com eles debate político visando a sua dissolução e a completa integração de seus militantes na vida orgânica petista, podendo vir a se transformar em legítimas tendências do partido. Ponto 7 da resolução. O PT não confunde tendências internas de opinião com partidos dentro do partido, pois a qualquer grupo de militantes é dado o direito de constituir-se como tendência interna do partido. Uma tendência do PT é um grupo de petistas que se agrupa ou se organiza para defender posições no interior do partido, a partir de uma base política, podendo adotar o nome de tendência, corrente, agrupamento. B. As tendências do PT se distinguem das articulações ou blocos de militantes que se formam apenas nos períodos de encontros. C. As tendências do PT deverão respeitar escrupulosamente seu caráter de agrupamento de militantes para defender posições no interior do partido. Submetido à disciplina partidária como militante, nenhum agrupamento interno ou tendência poderá expressar-se nessa condição diretamente à sociedade, seja através de manifestações públicas, seja através da imprensa ou por qualquer outro meio. Por conseguinte, os instrumentos de veiculação de suas políticas devem dirigir-se exclusivamente aos membros do partido. D. As coordenações das tendências, bem como suas políticas, devem ser transparentes para o conjunto do partido.
E o caráter apenas interno das tendências não admite que suas necessidades financeiras para articular ou divulgar suas posições políticas sejam supridas por atividades externas ao partido. Por conseguinte, suas finanças só podem ser obtidas no interior do partido, sem concorrer ou prejudicar com as atividades de finanças do PT, razão pela qual devem estar submetidas à política de finanças do partido. Letra F. Uma tendência do partido não pode constituir um partido distinto do PT, nem usar nome de partido. Deve reconhecer expressa e praticamente o PT como um partido estratégico, rumo ao socialismo. Ponto final. O que eu li até agora é a resolução sobre tendências aprovada no 5º Encontro Nacional do PT, em 1987. Dos partidos dentro do partido que existiam na época, a imensa maioria se dissolveu e se transformou em tendências ou em pedaços de tendências. As duas exceções principais foram a Causa Operária, que sairá do PT entre o final dos anos 80 e início dos anos 90 e constituirá o Partido da Causa Operária. A outra exceção é a Convergência Socialista, que será expulsa do PT no início dos anos 90 e constituirá o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. No caso da Convergência, é importante esclarecer que a expulsão foi aprovada em alguns congressos estaduais, mas não foi aprovada no encontro nacional do partido, porque esse encontro foi adiado. Mas, mesmo assim, a Convergência decidiu sair antes que o processo concluísse. Eles acreditavam que o Partido dos Trabalhadores não ia apoiar o Fora Collor, o movimento Fora Collor ia tomar conta das ruas, o PT ia se isolar e o setor do PT, que defendia o Fora Collor, como eles, ia herdar a base do petismo. Na vida real, o que aconteceu foi o PT apoiou o Fora Collor, o PT liderou o Fora Collor, a base do partido continuou fiel ao partido e a Convergência Socialista acabou formando um partido muito minoritário, de vanguarda, de quadros, chamado PSTU. Então, essas duas foram as exceções, o Partido da Causa Operária e a Convergência Socialista / PSTU. Os demais partidos dentro do partido que existiam no PT acabaram se dissolvendo, se convertendo em tendências ou deixando de existir pura e simplesmente. Além desta divergência sobre partidos dentro do partido e além da divergência anterior que eu já citei sobre a tática frente à ditadura e à transição conservadora, havia, evidentemente, inúmeras outras divergências dentro do PT nos anos 80. Mas as mudanças no mundo e no Brasil fazem com que, entre 1989 e 1995, ocorra um reposicionamento geral dentro do partido. Quem olha para o PT nos anos 80 e olha para o PT nos anos 90 terá um certo tempo para poder se acostumar a algumas mudanças. Pessoas e grupos que estavam à esquerda passam a estar à direita e vice-versa. Dou como exemplo disso duas pessoas. José Genuíno, que era um dos principais líderes do setor de esquerda do PT nos anos 80 e passam a ser um dos principais líderes do setor moderado do PT nos anos 90. E, ao contrário, Plínio de Arruda Sampaio, um dos principais líderes do setor moderado do PT nos anos 80 e um dos principais líderes do setor mais radical do PT nos anos 90. Essa mudança em que pessoas e grupos mudam de posição política ocorre entre 1989 e 1995. Então, vamos falar um pouco desse reposicionamento geral para vocês terem uma ideia de conjunto. Primeiro, a Causa Operária e a Convergência Socialista saem do PT, como eu já falei. Notem que hoje a Causa Operária e o PSTU têm posições opostas. Mas quando eles saíram do PT naquele momento, eles inclusive estiveram juntos durante algum tempo. Segunda mudança, os demais partidos dentro do partido que existiam no PT se diluem, se convertem em tendências ou deixam de existir. Exemplo, o PRC, Partido Revolucionário Comunista, deixa de existir e no seu lugar surgem duas tendências. A Nova Esquerda, que tinha como principais figuras públicas o José Genuíno e o Tasso Genro, e a Tendência Marxista,
que na época tinha como principais figuras públicas o Ronald Rocha. O Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, deixa de existir como tal e vira uma tendência chamada Brasil Socialista. Vale aqui contar um segredo de pirro. Na verdade, o PCBR não se diluiu. Ele simplesmente se congelou. Quem era do PCBR até esse momento continuou sendo. E eles tinham uma estrutura clandestina. E, a partir de então, eles funcionavam como uma tendência pública no PT, chamada Brasil Socialista. Alguns dos integrantes do Brasil Socialista eram militantes do PCBR, que não recrutava mais ninguém, estava congelado. Outra organização é o MCR, Movimento Comunista Revolucionário, que tinha como figuras importantes na época Ivan Valente, hoje deputado federal pelo PSOL, Cândido Vacareza, que eu não quero saber onde anda, mas, enfim, acho que ele está num partido chamado Avante, talvez, qualquer coisa do gênero. O MCR vira Força Socialista, depois vira Ação Popular Socialista e, mais adiante, sairá do PT, anos depois. Um outro partido que existia nos anos 70 e que vai se adaptar à condição de tendência petista é o Trabalho. O Trabalho era a Organização Socialista Internacionalista, o SI. Era um partido que existia antes do PT, que, num primeiro momento, não topa a proposta do PT, depois entra nela e se converte numa tendência petista, conhecida por todos nós como o Trabalho, mas que tem a particularidade de ser integrante de uma organização mundial. Isso, inclusive, foi objeto, nos anos 80 e 90, de muitos debates, porque, como vocês podem ter visto da resolução que eu li, não faz referência a organizações internacionais. Você pode, em tese, cumprir a resolução sobre tendências aprovada em 87 e a sua tendência ser ligada a uma organização internacional. Outro agrupamento com essa característica era a Organização Revolucionária Marxista Democracia Socialista, ORMDS, que existia antes do PT ser fundado. Entra no PT, contudo, defendendo o PT como partido estratégico e se adapta a essa nova formulação e existe, desde então, com o nome de Democracia Socialista. Então, essa é uma segunda mudança. Recapitulando, a primeira, os que saem. A segunda, os que deixam de existir, se diluem, se convertem em tendências. A terceira mudança que ocorre nesse período de 89 95 é que a articulação dos 113 explode. A articulação dos 113, de 1983 a 1993, foi o grupo hegemônico no interior do partido. Em 1993, racha de maneira espetacular, surgindo daí a articulação de esquerda, a articulação Unidade na Luta e outros vários grupos menores, alguns dos quais, posteriormente, se reagrupam ou na articulação de esquerda ou na articulação Unidade na Luta, ou constituem grupos regionais, grupos locais, ou dão origem, posteriormente, às tendências que existem hoje. Então, essa é uma terceira mudança importante. Não é apenas que os partidos dentro do partido irredutíveis saem, não é apenas que alguns partidos dentro do partido se diluem, mas também a tendência que havia sido majoritária no partido por 10 anos, a articulação dos 113, deixa de existir e explode. Se vocês pegarem a lista dos 113 integrantes, signatários, 112 da articulação dos 113, vocês vão ver para onde vai cada um, né? Alguns vão para a articulação de esquerda, outros para a articulação Unidade na Luta, outros ficam na expectativa, né? Quando chega, então, em 1995, a conformação dentro do partido é bem diferente daquela que era nos anos 80. Né? Essa nova estrutura partidária, de 95 para frente, pode ser explicada de um jeito sintético ou pode ser explicada de um jeito detalhado. O jeito sintético é o seguinte: existiam dois grandes blocos, o campo majoritário e a esquerda do partido. O campo majoritário era composto por vários setores e a esquerda do partido também por vários setores. Aí é o jeito detalhado de explicar. O que era o campo majoritário? Era o grupo que tinha maioria no Diretório Nacional do PT
e na maioria dos diretórios estaduais do partido. Ele era composto pela Unidade na Luta, a que eu já me referi, pelo agrupamento liderado pelo José Genuíno, ao qual eu já me referi, e outros setores menores. E a esquerda do partido, por sua vez? A esquerda do partido tinha 3 grandes tendências que a integravam: a articulação de esquerda, a democracia socialista e a força socialista, aquela que depois vai assumir o nome de APS. Além disso, havia outros grupos menores. Então, repetindo, de 95 para frente, há uma nova conformação partidária. Pessoas mudaram de posição, tendências mudaram de lado, mas você passa a ter 2 grandes campos, o campo majoritário e a esquerda do partido. Quando você olha no detalhe, você vê que o campo majoritário tem, no seu interior, os que vieram da Unidade na Luta, os que vieram da nova esquerda liderada pelo Genuíno e outros setores. E quando você olha a esquerda do partido na lupa, você vê 3 grandes tendências: a articulação de esquerda, a DS e a Força Socialista, e outros agrupamentos menores. Esse desenho persiste de 95 até 2002. Né? De 95 até 2002 é muito claro que esse é um embate entre campo majoritário e esquerda do partido. O que estava no centro desse embate? Qual a estratégia, qual a tática, qual o programa e qual o jeito de funcionar do partido no momento em que o partido está fazendo oposição ao neoliberalismo? É óbvio, né? Mudou a situação geral do país, o partido se coloca diante de novos desafios e, no seu interior, as pessoas e as tendências se reorganizam de outra maneira. Né? O centro da divergência entre campo majoritário e esquerda do partido era qual a tática na oposição ao neoliberalismo. Na linha fina, o campo majoritário defendia aquilo que se convencionou chamar de política de centro-esquerda, ou seja, alianças para além da esquerda, em alguns casos extremos, alianças inclusive com o PSDB, concessões programáticas, num caso extremo, aquilo que eu comentei na segunda-feira da Carta aos Brasileiros, e também defendia uma visão de partido essencialmente de filiados e com um acúmulo principalmente eleitoral, se contrapondo a uma visão de partido mais militante e a uma visão que defendia um acúmulo de forças que combinasse luta eleitoral, luta social, luta cultural, luta organizativa. Então, repetindo, havia uma divergência dentro do partido entre campo majoritário e a chamada esquerda petista sobre como enfrentar o governo neoliberal do PSDB. O campo majoritário defendia que o enfrentamento devia ser baseado numa política de alianças ampla, num programa menos radical do que aquele que nós defendíamos nos anos 80, defendia que o partido fosse organizado de maneira mais aberta, não essencialmente em torno dos militantes, e a esquerda partidária defendia o oposto, reflexo disso. Aqui tem um detalhe, né? Muita gente, ouvindo o que eu acabei de falar, muita gente que militava nos anos 90, talvez não se reconheça nessa síntese que eu estou fazendo, o que é normal. Né? Cada um de nós tem uma opinião sobre o que ocorreu naquela época. Assim como também é normal que as pessoas não aceitem que se atribua a elas determinadas posições. Embora eu também lembre que o que as pessoas dizem de si, o que elas são, efetivamente, é algo sempre diferente. Bom, entre 2003 e 2005, ocorre uma nova grande crise, parecida com aquela que ocorreu entre 89 e 95. Né? Lembrando, até 89, o partido tinha uma maneira de funcionar. De 89 até 95, se embaralharam as cartas. De 95 até 2002, uma nova maneira de funcionar. Entre 2003 e 2005, de novo, se embaralharam as cartas. O que ocorreu nesse período? A expulsão da Heloísa Helena, do Babá, da Luciana Genro e do João Pontes. Heloísa Helena, todo mundo lembra, foi candidata a presidenta da República em 2006. O Babá era deputado federal, né, pelo Pará, depois Rio de Janeiro, e ele até hoje é militante. A Luciana Genro, também todo mundo deve já ter ouvido de nome, foi candidata a presidente da República. Os 3 eram parlamentares do Partido dos Trabalhadores. A Heloísa Helena era senadora, o Babá e a Luciana Genro eram deputados federais. Citei também o nome de uma 4ª pessoa, um cidadão chamado João Pontes, que foi expulso
na redada, mas não tem nada a ver com os outros três. A tal ponto que ele depois saiu do PT, foi para o PDT, do PDT foi para o Cidadania, que é o partido liderado pelo Roberto Freire, o antigo PPS, antigo PCB, mas que não tem mais nada a ver com socialismo ou com qualquer transformação mais radical. Pois bem, então esse João Pontes está nesse momento de expulsão, no final de 2003, mas não é propriamente uma figura da esquerda do partido. Depois, em 2005, saem do partido Plínio de Arruda Sampaio e a APS, aquela tendência de nome Força Socialista. E desses dois grupos é que se forma o PSOL, né? Diferente do surgimento do PSTU, porque o PSTU queria ser um partido de quadros e o PSOL nasce com o espírito de ser um partido de massas, nasce com o espírito de ser o PT sem os defeitos do PT. O PSTU não tinha essa noção. O PSTU tinha a noção que o Partido dos Trabalhadores era um partido de massas, com uma determinada feição, e eles queriam compor um partido de quadros. Já o PSOL, que vai surgir a partir desses processos de expulsão e de saída entre 2003 e 2005, surge com o espírito de ser o PT sem os defeitos do PT, né? Curiosamente, apesar dessas saídas todas que eu citei, todas elas de setores ligados à esquerda do partido, apesar disso, a esquerda do partido quase ganha a eleição interna que o PT fez em 2005, né? Pois bem, de 2005 até hoje, o quadro interno é parecido. Embora tenha havido mudanças, no essencial não houve nenhuma grande alteração. O que ocorre de 2005 até hoje? O campo majoritário deixa de existir e, no seu lugar, passa a existir a tendência conhecida como Construindo um Novo Brasil. Existem alguns integrantes da Construindo um Novo Brasil que se acham herdeiros da velha articulação dos 113, né? Porém, quando você olha na história, fica muito claro que são momentos diferentes. A articulação dos 113 é uma coisa, o campo majoritário é outra coisa e a Construindo um Novo Brasil é outra coisa. Basta dizer, por exemplo, que uma das coisas mais características da Construindo um Novo Brasil nos dias que correm é que muitas vezes eles se comportam como se fosse um partido dentro do partido, numa lógica totalmente oposta à da articulação dos 113. Ponto. Essa é uma primeira continuidade de 2005 até agora, a existência de uma tendência chamada CNB, que é a tendência majoritária no partido, né? Este grupo, né, Construindo um Novo Brasil, mantém a maioria desde 2005, mas é uma maioria relativa. Às vezes, eles têm mais de 50% dos votos, às vezes menos de 50% dos votos. Em 2005, por exemplo, o candidato da CNB à presidência nacional do partido teve 51,6% dos votos, mas a chapa da CNB teve cerca de 42% dos votos. Então, eles oscilaram, desde 2005 até hoje, entre pouco mais de 40% até um pouco mais de 50% dos votos. Mas, sem sombra de dúvida, a CNB é o grupo majoritário do partido. Um segundo processo que ocorre de 2005 até hoje é o enfraquecimento da esquerda do PT. A esquerda do PT, durante anos, nos anos 90, tinha mais ou menos a metade do partido. Para os que não acompanharam pessoalmente, em 1995, quando José Dirceu é eleito presidente nacional do PT, ele vence o encontro de Guarapari por 16 votos. E a chapa do recém-criado campo majoritário, que ainda não usava esse nome, teve 2 votos a mais do que a chapa Socialismo Barbárie, que foi a chapa da esquerda petista. Ou seja, naquele momento o partido estava dividido praticamente meio a meio. E nos anos que se seguiram, a esquerda do partido continuou com muita força. Eu dei como exemplo 2005, em que a esquerda do partido, com os seus aliados, chegou a ter mais de 50% dos votos na eleição do Diretório Nacional do PT, embora tenha perdido a presidência. Mas de lá para cá, a esquerda do partido veio se enfraquecendo. Um setor, como eu já comentei, saiu do PT, Plínio de Arruda Sampaio,
a APS, né? Outros setores adotam uma política de alianças com a CNB e um outro setor segue, vamos usar a palavra, irredutível, né? No debate político. Então, fazendo uma síntese, agora dando tempo para a gente debater, né? Eu, como expliquei na aula passada, eu tenho até as 20h45 em ponto. Hoje eu fiz uma coisa mais enxuta para a gente ter aí 1 hora para conversar. Então, recapitulando, a situação das tendências internas do PT é muito diferente nos anos 80, nos anos 90 e depois de 2005 para cá. Claro que nesses 3 períodos tem grandes blocos, né? No caso dos anos 80, as grandes disputas eram qual a tática frente à transição conservadora e qual a natureza do PT, partido tático ou partido estratégico. Nos anos 90, a disputa girava em torno de qual é a política frente ao neoliberalismo. E aí todas as questões estavam em debate. Se o partido continuava socialista, se havia se convertido em social-democrata, se o partido havia abdicado totalmente da ideia de uma revolução político-social, ou se ele mantinha isso na sua pauta, se o partido ia se opor ao neoliberalismo pela esquerda ou fazendo alianças de centro-esquerda, se o partido ia se manter como partido de filiados, ia se converter em partido de filiados, ia se manter como partido militante. E no período mais recente, a disputa se travou sobre os rumos dos governos Lula e Dilma, né? Que tipo de política os governos Lula e Dilma deveriam adotar? Em torno disso, se travaram debates que não estão concluídos. Quando a gente vê as disputas sobre como lidar com o golpe, como lidar com o governo Bolsonaro, a gente percebe o eco das discussões acerca do governo Lula e Dilma. Se, por exemplo, nós vamos nos opor ao governo Bolsonaro propondo voltar a fazer algo parecido com o que nós fizemos, ou se nós vamos propor que a oposição ao governo Bolsonaro tenha como objetivo dar um salto de qualidade nas transformações estruturais do país. Se a nossa postura frente ao governo Bolsonaro vai estar centrada na defesa da institucionalidade, da legalidade, ou se nós vamos reduzir a nossa taxa de republicanismo e de ilusões no Estado democrático de direito. Então, esses são os 3 grandes momentos e eu abro agora para a gente ter 1 hora aí de conversa com perguntas e também com posicionamentos, porque, evidentemente, o que eu falei aqui, cada um pode ter uma posição diferente. Eu vou interromper o meu som e ouvir quais são as questões. Tá, então primeiro é o Pablo. A gente havia definido 3 minutos na segunda-feira. Pode manter assim? Vocês... Tá, então joia, 3 minutos. Pablo, por favor. Boa noite. Então, assim, eu tenho uma pergunta, até um pouco, assim, fazer uma ideia, né? E pegando um pouco da aula passada. Então, eu queria saber o seguinte, se dá para a gente traçar um paralelo na história do PT aí, da criação dele com o momento atual. Para a criação dele, teve que aglutinar algumas forças, 3 forças, principalmente a necessidade da classe operária, aí teve um pilar também da igreja católica e dos intelectuais. Converteu essas 3 tendências e uma necessidade também de aglutinar, né, os trabalhadores e tudo mais. E naquele momento era um momento assim de hostilidade, né, política, que era a ditadura militar. E traçando esse paralelo com o momento atual, a igreja como traria converger ou buscar conversa com os evangélicos, né, que hoje cresceu muito. Essa classe operária, traçando um paralelo com o novo modelo de trabalho que está se traçando, né, até mesmo por causa da Covid, então aumentou muito essa questão do teletrabalho, né, do home office. Então, antes utilizava a política de ir na porta da fábrica, fazer as greves, de paralisações, e agora com essa pulverização do trabalhador, né,
como aglutinar isso, né? Então, assim, é o paralelo do desafio aí. E a questão dos intelectuais eu traria para num paralelo assim, né? O que entrou de novo, que seria a internet, né? Ou essas pessoas que têm uma influência grande na internet e tudo mais. Então, assim, traçando se tem como a gente traçar esse paralelo, né? Se existe essa conexão e se está no momento de se fazer novamente tipo um manifesto do 113 e até mesmo uma resolução de tendências, né, que foi feito no início e se o momento agora pede isso. Então essa aí é a minha explanação aí para saber se existe esse paralelo. E esqueci de me apresentar no início, eu sou o Pablo, sou da classe operária petroleira aqui de Minas Gerais. Obrigado. Obrigada, Pablo. Aí agora a Thelma está inscrita? Pode falar 3 minutos, por favor. Boa noite a todos e todos. Né? Prazer estar. Tá dando para ouvir? Ah, que bom. Então, assim, queria parabenizar esse rico debate, né? Essa exposição toda do Pomar foi muito boa. Eu não sou tão nova assim, então a gente vivenciou também essas discussões entre tática e estratégia no PT, né, final dos anos 80. E eu queria dizer assim, a gente tem um momento, né, do PT que eu acho que a gente precisa entender isso, que é quando o PT assume o governo, e parece que o PT não entendeu que não assumiu o poder, mas assumiu o governo. E aí a estrutura interna do partido, né, quando o Walter coloca que essa tendência majoritária, o que ela faz? A gente não tem nem militantes e nem filiados não são considerados. Então, a gente começa a ter um quadro, né, e uma normativa dentro do partido que é somente de lideranças. E isso é muito ruim para o partido em si, né? Então, assim, a minha pergunta é como é que a gente retoma toda essa questão da militância, né? Porque a militância é fundamental e a militância quer essa guinada à esquerda, apesar de hoje a tendência majoritária, né, ser essa, mas a militância quer uma guinada à esquerda. Mas as estruturas do partido, ela impede que a gente tenha essas definições. Então, assim, a minha pergunta é como é que a gente pode, né, voltar, dar essa guinada no partido para a gente voltar com um objetivo, né, que seria o socialismo, né, com objetivo estratégico. Obrigada. Obrigada, Thelma. Tem uma pergunta no chat da Jane Freitas. Ela pergunta: qual a diferença entre as tendências e os campos políticos que não se definem como tendência? E aí depois é o Elias. Por favor, se apresentar e 3 minutos. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo, beleza? Então, meu nome é Elias, eu sou irmão do Tiago, fez a pergunta segunda-feira. Enfim, nossos pais são militantes, fundadores do PT em Juiz de Fora, e atualmente eu tenho trabalhado na educação, sou servidor da educação no Instituto Federal, enfim. A primeira pergunta que eu queria fazer para o Pomar, né, pela experiência, até pela última aula dele, na década de 90 o PT passou por um momento foi bem difícil, né? Eu queria saber dele primeiro se o momento atual é mais difícil ou tão complicado quanto o anterior, e de que forma a gente pode dialogar com as pessoas, né, que são trabalhadores e trabalhadoras como nós, para trazê-las ou fazê-las enxergarem tendências à esquerda, né, ou seja, se sentirem representados por um projeto político como o do PT. Como tentar fazer essas pessoas enxergarem essas possibilidades e participarem do processo político. Obrigada, Elias. Pai, não tem mais nenhum inscrito, acho que você pode começar a responder as 4 questões. Se alguém quiser se inscrever. Então, vou começar por essa última questão, que eu pessoalmente acho que é a decisiva para nós, né? Veja, o PT é um partido dos trabalhadores, ou se a gente fosse fundar ele agora, chamaria de Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Mas é um partido da classe trabalhadora. E, entretanto, isso não quer dizer que toda a classe trabalhadora se reconheça no PT, vote no PT, defenda o PT. É uma permanente luta que a gente é obrigado a fazer
para que os trabalhadores se comportem como trabalhadores conscientes. Se a gente não fizer nada, a maioria dos trabalhadores vai ser capturada, vai ser sequestrada pela classe dominante. Em condições normais de temperatura e pressão, a maioria da classe trabalhadora se submete às ideias da classe dominante. Pode se submeter parcialmente ou totalmente, mas se submete. Quando uma parte da classe decide se organizar sob a forma de partido, é exatamente essa parte que diz: não aceitamos que a classe dominante nos diga o que fazer, como fazer, o que pretender, qual é o nosso futuro. Mas o fato de que uma parcela da classe tenha assumido essa consciência não resolve o problema de uma vez por todas. Periodicamente, ou eu diria permanentemente, o partido da classe trabalhadora tem que lutar contra a influência da classe dominante entre os trabalhadores. E essa influência acontece das mais variadas formas. Acontece no debate cultural, acontece no debate político, acontece no comportamento cotidiano, acontece de muitas maneiras, inclusive na disputa organizativa, quando, por exemplo, as empresas querem impedir que os sindicatos possam filiar trabalhadores. É uma disputa, né? Quando os jornais da classe dominante querem ser lidos pelos trabalhadores e os trabalhadores não têm dinheiro, nem tempo, nem paciência para ler as publicações ou acompanhar os programas da esquerda. Bom, então, dito isso, essa é uma disputa permanente. Qual é a novidade que existe nessa disputa nos últimos anos? A novidade é que, nos últimos anos, houve uma mudança na composição da classe trabalhadora. Se você pegar uma máquina do tempo e for para o final dos anos 70, você vai encontrar 35%, 40% do produto interno bruto brasileiro sendo de responsabilidade de indústrias. Indústrias, muitas delas, com centenas ou milhares de trabalhadores. Então, o ambiente de trabalho, de certa maneira, facilitava a organização política e sindical e era de um determinado jeito. Hoje, houve uma mudança muito grande nesse terreno, né? O trabalhador típico, hoje, é o trabalhador do teletrabalho, é o trabalhador da entrega, é o trabalhador da área de serviços, que tem uma dinâmica de trabalho diferente, com unidades produtivas com menos pessoas ou com outra dinâmica de funcionamento. Resultado, é mais difícil para aqueles que aprenderam a organizar os trabalhadores daquele jeito, organizar essa nova classe trabalhadora. Mas ser mais difícil não quer dizer que é impossível, apenas que é diferente. Vocês viram agora uma mobilização, uma paralisação nacional dos integradores de aplicativos. Eu ouvi muita gente falando nos últimos anos que isso era impossível de acontecer, que essas pessoas não teriam consciência. Olha aí, tem, uma parte delas tem, e outros terão. Como também nos anos 70, para aqueles que não sabem, um dos maiores cientistas sociais da época, né, especialista em movimento sindical, chamado Leôncio Martins Rodrigues, escreveu, nos anos 70, que os operários metalúrgicos do ABC eram uma elite que nunca ia se comportar como classe trabalhadora e como lutar. Ele deveria ganhar o prêmio Guinness de besteira sociológica do ano, né? Porque logo depois, esse mesmo setor que ele dizia que nunca ia ser capaz, protagonizou a criação do PT, da CUT, da luta contra a ditadura, etc. Então, feito esse preâmbulo, tá certo? Quando você pergunta como dialogar com os trabalhadores, a minha resposta é ajudando-os a organizar as suas lutas. Esse é o diálogo, em número 1, tá certo? É ajudando a organizar as suas lutas reivindicativas, ajudando eles a se organizarem e a lutarem. Isso é a nossa tarefa número 1. O resto todo é tarefa permanente, organizar, educar, disputar a política, né? Por exemplo, os sindicatos que já existem, as organizações partidárias, têm que colocar na sua pauta o diálogo com esses setores da classe trabalhadora, ajudando a organizar a luta deles. Não é um diálogo assim, vamos lá conversar. Não, vamos ver como é que a gente pode contribuir para que essa luta aconteça. E aí eu já engato na outra questão, se o momento atual é mais difícil, é tão complicado. Eu diria que é diferente. Porque nos anos 90, a gente vivia, do ponto de vista democrático, uma situação menos preocupante do que a atual.
Hoje a gente tem um governo encabeçado pelo Bolsonaro, com milhares de militares e com vontade de estabelecer um estado de exceção brutal. Nos anos 90, olhando retrospectivamente, a situação era melhor desse ponto de vista. Porém, por outro lado, nos anos 90 pesava sobre a nossa cabeça a crise do socialismo, o fim da União Soviética, tudo o que estava acontecendo no leste europeu e a pressão política ideológica de que o capitalismo tinha triunfado, que era o fim da história. Hoje ninguém acredita nessa besteira, pelo menos eu diria. Os que acreditam nessa besteira são em menor número hoje do que naquela época. Então é melhor hoje, do ponto de vista político e ideológico, do que era naquela época. Naquela época a gente tinha que lutar brutalmente para convencer as pessoas de que o socialismo continuava atual, de que o capitalismo não era um sistema que ia funcionar. Hoje é mais ou menos claro para grande parte da vanguarda militante que o capitalismo é esse troço aí, né? E que o socialismo é uma necessidade. Então, nesse sentido, é mais difícil em alguns aspectos, é mais fácil em outros. Portanto, eu diria que é diferente, né? Foi perguntado aqui a questão agora sobre o paralelo, né, que alguém falou no início, foi o Pablo, tem a ver com isso, né? Eles traçou um paralelo. Eu não traçaria o paralelo assim. Deixa eu te dizer por quê. O PT, quando foi criado, essa ideia de que o PT foi criado por sindicalistas, gente da igreja e intelectuais, é uma das interpretações. Por exemplo, no Roda Viva de segunda-feira, foi o que eu acho a jornalista Vera Magalhães ou a Vera Rosa falaram, né? Sindicalistas, igrejas e intelectuais. Não, vem cá, não tem sindicalista, não tem intelectual no movimento sindical? O Olívio Dutra não era um intelectual? O Lula não era um intelectual? O Jacob Ittar não era um intelectual? Que visão de intelectual é essa? De que tipo de intelectual está se falando? A igreja não tem intelectuais? O que são os padres, os bispos, os teólogos da libertação? Entende o problema? Essa divisão é uma divisão tradicional que acha que intelectuais são o Sérgio Buarque de Holanda, certo? O Florestan Fernandes, são os intelectuais tradicionais, os professores universitários, os outros não são. E nessa divisão some a esquerda que veio da luta armada. Como se o Genuíno, para pegar um exemplo, tá certo? Fosse um personagem desimportante na história do partido. Entende o problema? Essa ideia de que foram sindicalistas, igrejas e intelectuais, ela atribui o pensamento a uma subcategoria e exclui os outros disso. O pessoal que veio da igreja ou do sindicalismo não tem intelectuais. E, em segundo lugar, elimina da história um setor importante que veio da luta armada. Figuras as mais... Zé Dirceu, para pegar um outro exemplo. Tá certo? Bom, então, eu não concordo com aquela leitura. Em segundo lugar, o clima do momento é diferente do atual. Porque, veja, naquele momento a ditadura estava se retirando. Agora eles estão tentando reimplantá-la. Então, é um ambiente completamente diferente também. Então, dessa maneira, eu não faria o paralelo que você fez, né? Eu encaro... Agora, daí você tirou duas conclusões que eu achei interessantes, com as quais eu tenho um acordo, né? Essa ideia de que precisamos de um novo manifesto dos 113. Eu estou de acordo com essa ideia, de que, na verdade, o partido está vivendo uma situação gravíssima, em que a sobrevivência do partido está ameaçada, mais ou menos como aconteceu em 83. Mais ou menos como aconteceu naquela época, vai ser necessário que os defensores do PT lutem para que o partido sobreviva, né, a essa crise que nós estamos vivendo, que muita gente acha que não existe, acha que as coisas estão bem. Não estão bem e vão piorar antes de melhorar, né? Então, eu estou de acordo com a conclusão que o Pablo tira em relação à necessidade de um novo manifesto e também estou de acordo com o que ele fala da necessidade de uma nova resolução de tendências. Por quê? Vou dar dois exemplos. Eu já comentei aqui que o grupo hoje majoritário no partido, na minha opinião, se comporta muitas vezes como um partido dentro do partido. Por exemplo, se reúnem antes das reuniões da direção, deliberam antes e levam posição fechada para dentro do Diretório Nacional. Bom, então para que reunir o diretório? Pode fazer por correspondência, porque você já sabe qual é, não tem mais debate, não tem movida. Outro exemplo, uma outra tendência, recentemente, fez um ato público
da tendência e convocou para esse ato público um governador de outro partido, um deputado federal de outro partido. Quer dizer, é um negócio, não era um debate interno, não, era uma atividade pública em que uma tendência partidária convoca figurões de outros partidos. Então, está na cara que existe uma certa confusão hoje sobre o que são as tendências e a relação das tendências com o partido. Então, também concordo com o Pablo que precisa de uma nova resolução de tendências. Em relação às coisas que a Thelma falou, veja, eu estou, em geral, de acordo com ela, só queria chamar a atenção para o fato de que as tendências partidárias são um direito, não um dever. E do jeito como o partido está organizado hoje, elas viram quase que como uma obrigação. Se você não é filiado a alguma tendência do partido, você acaba sendo privado de uma série de direitos. Por exemplo, como é que você se elege para ser de alguma instância partidária? Você tem que fazer parte de uma chapa. Antigamente, as chapas eram organizadas nos municípios, que elegiam delegados, depois iam para estadual, para nacional. Então, eu, se não fosse de nenhuma tendência, eu tinha uma chance no meu município de sair delegado e no estado juntar com outros e assim por diante. Agora, essa chance não existe, porque as eleições internas são organizadas de cima para baixo. Não tem chance nenhuma de você ser delegado ou você ser membro de uma direção nacional ou estadual se você não for apadrinhado, pelo menos, por alguma tendência partidária. E isso é muito ruim, é péssimo. Tendência é um direito, não pode ser uma obrigação. A maior parte, por exemplo, das atividades de comunicação e formação do partido, muitas vezes são feitas pelas tendências e não pelas instâncias partidárias. Isso também é um problema, não é bom. Então, tem, sim, um mecanismo que começou, na minha opinião, em 2001, com a introdução do chamado processo de eleição direta das direções, que foi eliminando os direitos do filiado, entre aspas, comum, e garantindo e ampliando os direitos dos filiados de tendências, né? É evidente que entre as tendências existem aquelas que são mais poderosas que as outras, que agem de uma maneira maior, melhor ou pior do que as outras, mas isso é outra discussão. O problema é que a estrutura partidária como ela é montada, ela priva de direitos uma parte dos filiados. Última questão é essa diferença entre tendências e campos políticos. Veja, o que a gente chamava de tendência nos anos 80, a gente sabia exatamente o que era. Eram grupos de filiados que defendiam um programa, uma estratégia, uma tática, uma visão de partido diferente das demais e que se organizavam permanentemente para convencer os outros setores ou para ganhar dos outros setores nas eleições partidárias. Isso era a tendência. Portanto, uma tendência se reunia em torno de uma plataforma política. Depois, nos anos 90, e muito mais a partir da nossa chegada ao governo, começaram a surgir coisas que não eram mais tendências. Eram, na verdade, mandatos parlamentares ou grupos ao redor de lideranças que estavam sem mandato, mas queriam voltar a ter. E que criavam, supostamente, tendências, né? Coletivo do fulano de tal, né? Ou a tendência XYZ, que você ia olhar de perto, era uma cooperativa de parlamentares. Não era uma tendência. Não tinha uma plataforma política. Era, na verdade, uma estrutura para disputar espaços nas eleições partidárias. E isso faz com que hoje a gente tenha dentro do PT duas coisas diferentes, que ambas se chamam tendências. Mas algumas são de verdade, porque tem plataforma, tem orientação política, e outras são agrupamentos cujo objetivo é disputar espaços dentro do partido, mas não tem claramente uma conformação política ideológica. Isso existe em âmbito nacional, existe em âmbito estadual e existe em âmbito local, né? Grupos que se auto-intitulam tendências, mas, na verdade, são grupos de pressão. Vou usar esse termo aqui para ser mais exato. Além disso, começou a ocorrer com muita frequência alianças entre tendências. Às vezes, para um objetivo específico, que é disputar uma eleição interna ao partido. Então, terminou a eleição, essa aliança se desfaz. Ou
se constituem campos políticos mais permanentes, que juntam 2 ou 3 tendências, grupos regionais, personalidades, em torno de alguns assuntos ou em torno de alguns interesses internos. Então, não são tendências no sentido claro da palavra. Em geral, esses campos, existiram vários nos últimos anos, são uma espécie de tendências formadas por tendências. É como se fossem federações de tendências, né? Mas não são as tendências naquele sentido exato da palavra que eu falei antes. Por exemplo, houve recentemente uma polêmica dentro do partido sobre convocar ou não um congresso do PT. Se conformou uma aliança entre várias tendências, cujo objetivo era defender a convocação do congresso. Ponto. Essas tendências não estiveram juntas no congresso, elas se dividiram no congresso, mas elas sabiam que isso ia acontecer. Elas montaram um campo com um objetivo específico. Outro exemplo, houve uma polêmica recente no interior do partido sobre apoiar ou não o Fora Bolsonaro. Houve uma aliança entre os que defendiam o Fora Bolsonaro. Dentro dessa aliança havia as mais variadas opiniões. Acabou de aprovar no Congresso do partido, na reunião do Diretório Nacional do PT, a palavra de ordem Fora Bolsonaro, o campo se dissolveu. Então, na verdade, o que a gente pode falar é que isso que a gente chama de campos dentro do partido são alianças pontuais e temporárias entre as tendências. E as tendências, como eu já falei, podem ser pelo menos de 2 tipos. Tendências propriamente ditas, no sentido histórico da palavra, correntes de opinião, ou podem ser agrupamentos de interesses com o objetivo de preservar espaços na direção do partido desse ou daquele mandato parlamentar, ou preservar espaços dentro do partido dessa ou daquela liderança individual, sem que isso esteja traduzido numa orientação política, programática e estratégica. Isso faz parte, infelizmente, concluo com isso, do processo de PMDBização do PT. Né? E isso a gente tem que falar dessas coisas claras. O Partido dos Trabalhadores está se PMDBizando. Tanto é assim que você começa a ver uma coisa, nos últimos anos, inaceitável, que é os governadores se transformarem em chefes políticos do partido num determinado estado, estabelecendo se o partido deve ou não fazer alianças, se o partido deve ou não cumprir a política nacional. Isso é a lógica do PMDB. Não é um partido nacional. É um partido de líderes estaduais que se agrupa nacionalmente. Então, esse processo de PMDBização é a introdução dentro do PT dos estilos de funcionamento dos partidos tradicionais. Nos partidos tradicionais, tem correntes políticas e ideológicas também, mas o que prevalece são os agrupamentos em torno de parlamentares e de lideranças, ou de caciques, como falou aqui o Adalto. Eu agradeço o termo, porque é exatamente esse o que merece ser usado. Acabei. Então, a gente tem mais perguntas no chat e se inscreveram mais 4 pessoas. A pergunta que tem no chat é da Elisa e ela fala: você vê que o desmonte dos sindicatos, como, por exemplo, a não obrigação da contribuição sindical por parte dos trabalhadores, enfraqueceu o PT? Acho que isso tem a ver também com a questão de um companheiro com as novas profissões de classes ainda não organizadas. E aí até uma pergunta depois: a militância quer uma guinada à esquerda e, no entanto, o PT está gerida e orientada pela CNB. Como mudar isso? A Laura acabou de postar aqui: Walter, tenho dúvidas sobre o entendimento do PT como um partido ainda em disputa. Dado o cenário descrito por você, de 2005 para cá, como acreditar que a saída ainda pode vir de dentro do partido? E aí o Elias pediu a palavra, de novo. 3 minutos, por favor. E seguimos. A minha pergunta vai até na sua própria resposta, Walter, sobre o que muitas pessoas chamam essa relação de trabalho, sobre uberização, essa precarização. Né? O que eu quero te perguntar é o seguinte: muitas pessoas defendem, né, e eu acho que talvez isso seja uma coisa muito clara, que o capitalismo, né, provoca uma degradação muito grande das relações de trabalho. Então, as pessoas têm pouquíssimo tempo para se preocupar em organizações sociais, por exemplo. Então, elas têm pouquíssimo tempo para interpretar a realidade. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente, quando chega com esse discurso para tentar convencer uma pessoa que não tem esse posicionamento, o discurso de defender uma nova organização econômica, por exemplo, que você até abordou, né, que o capitalismo mostrou já que é um elemento, assim, né, um sistema que não funciona mais. E esse discurso de defender uma nova organização econômica, ele tem que ser uma pauta assim, inegociável, porque
de certa forma, quando você chega com um discurso desse para algum quantitativo de pessoas, né, elas podem se posicionar de forma assim, a não estarem abertas ao diálogo, porque, mas espera aí, você está defendendo um novo tipo de organização econômica, eu não acredito nisso, enfim, eu quero saber se essa é uma pauta que a gente tem que defender ela de forma negociável. Raimundo, você pode se apresentar e 3 minutos, por favor. Boa noite, eu sou Raimundo, faço parte do PT já há um bom tempo. Primeiro, eu queria cumprimentar o Walter, que tenho acompanhado ele em várias reuniões. Essa sua militância gramsciana está sendo muito interessante, principalmente nesse campo formativo, a qual você está nos possibilitando aqui na quarentena. Então, eu quero louvar essa sua iniciativa, que vai desde da ELAP até qualquer lugar partidário, você está presente aí fazendo isso. A segunda, eu queria levantar a questão da burocratização do partido, onde a gente vê cada vez mais, não mais militantes dentro do partido, mas sim funcionários. E isso me lembra muito o Klaus Hoff, quando ele fala que essas pessoas param de defender a instituição e passam a defender a si mesmo dentro da instituição. E uma das atividades que eu tive com você sobre a China, acho que o Xu Enlai fala que o partido não é um local de trabalho, mas sim é um local onde você deve buscar trabalho para as pessoas. Depois eu queria ver com você essa questão de quanto... concordo com você que nós assistimos às tendências até os anos 90 construindo o partido. A partir de então, eu acho que pela burocratização e por todas as questões que você colocou, nós estamos assistindo o fim das tendências dentro do partido. E nisso eu queria colocar que você vê o papel do governo na sua busca pelo republicanismo, pelo ser um partido buscando a governabilidade, o consenso entre classes e saindo da discussão, da tensão entre classes dentro do próprio aparato de Estado, contribuiu para isso, nos levando ao que está a situação hoje, que é o partido com duas táticas, seja de frente ampla, seja de frente de esquerda. E o próprio partido, pela sua burocratização, pela sua direção coordenada pela essa construção do Novo Brasil, se eu não me engano que você falou, está nos levando à impossibilidade de nós construirmos uma tática partidária e, segundo, também está nos deixando a ver com o papel histórico que teria o PT da construção da frente esquerda. Acho que essa burocratização hoje, esses lobistas, né, como você falou, grupos de pressão, está nos levando a um partido cada vez mais eleitoral e deixando de ser o que ele tinha que ser nessa questão histórica que estamos vivendo, de um partido de luta, um partido de conflito e um partido de construção de uma nova sociedade, né? Obrigado, boa noite a todos aí. Bom, por hora, essas são as inscrições. Eu acho que você pode dar o retorno agora, pai. Bom, pessoal, conforme eu expliquei na segunda e expliquei de novo hoje, às 20h45, mais ou menos, eu tenho que virar abóbora, porque eu abro o curso O Mundo em que Vivemos, da Fundação Perseu Abramo. O curso começa às 9h. Então, na verdade, eu tenho até 20h55, né, no máximo, para sair. Bom, então talvez essa seja a última rodada de perguntas. Então, primeiro eu queria começar lembrando que na sexta-feira a gente encerra esse curso debatendo exatamente o futuro, né? O que vai ser o futuro do PT? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o PT vai continuar a existir.
O PTB existe até hoje, o PCB existe até hoje, o PPS com outro nome existe até hoje, o PCdoB existe, o PMDB existe. Então, o PT vai existir. O que está em discussão é qual PT vai existir, como ele vai existir, que papel histórico ele vai cumprir, quem ele vai representar. Essa é a discussão um pouco da sexta-feira. O futuro do PT, assim como o presente do partido, vai ser definido pelos mesmos que definiram o passado do partido. Vai ser definido, primeiro, pela classe trabalhadora, número 1, e vai ser definido, em segundo lugar, pela militância do partido. Eu coloco, em primeiro lugar, pela classe trabalhadora, porque a natureza do PT, ele é um partido lago, ele é um partido reflexo, ele é um partido, para fazer uma brincadeira, de retaguarda. É o movimento da classe trabalhadora que empurra, ou melhor dizendo, que puxa o partido. Então, nesse sentido, a grande questão que vai incidir no futuro do PT é: a classe trabalhadora vai lutar muito ou a classe trabalhadora vai lutar pouco? A gente, nos próximos anos, vai ter grandes lutas sociais ou vai ter um descenso profundo? Se tiver um descenso profundo, o reflexo disso sobre o PT vai ser trágico. Agora, se tiver uma grande onda de lutas sociais, é provável que o PT seja puxado para cima. Eu cito como exemplo, para quem acha que isso não pode acontecer, o que a gente viu, por exemplo, na Inglaterra, em que o Labour Party, com um século de partido institucionalizado, reformista, etc., de repente foi capaz de guinar para a esquerda e escolher um líder como Jeremy Corbyn, que apresentou um programa nas últimas eleições muito mais radical do que o PT apresentou nas últimas eleições presidenciais e nas anteriores. Então, essa é a primeira questão. Como é que a classe trabalhadora vai se comportar? A segunda questão é como nós vamos nos comportar. Ou seja, como é que a militância do partido vai se comportar nesse ambiente. E aí entro nas questões que o Raimundo, com o codinome Bombril, que o Raimundo colocou. Veja, é real que existe um processo de burocratização, mas eu acho que a gente devia dar a isso o nome mais preciso. Veja, o que aconteceu nos últimos anos? Nós, nos anos 80, éramos um partido de trabalhadores e de trabalhadoras. E isso se refletia nas nossas direções, isso se refletia nas nossas assessorias, isso se refletia nos nossos mandatos. Depois dos anos 90 e para frente, o partido foi ocupando cada vez mais posições institucionais, ao mesmo tempo em que o padrão de vida da classe trabalhadora ia caindo. O resultado foi que muitos dos nossos líderes que estão em posições de governos, estão em posições de cargos comissionados, estão em posições de funcionários do partido, muitos, não todos, mas muitos, em âmbito nacional, em alguns estados, em algumas cidades, começaram a ter um padrão de vida brutalmente diferente do padrão de vida médio da classe trabalhadora. Eu pergunto às pessoas, tá certo? É normal a gente imaginar num partido, um partido de esquerda, tá certo? Um partido de trabalhadores, em que a maioria dos seus dirigentes não trabalha mais na produção, liberado, e recebe salários que são 4, 5, 6, 7, 8 vezes mais do que o salário médio da classe trabalhadora? É óbvio que tem um problema grave. Tem uma mudança sociológica. Você começa a ter um partido que, na sua cúpula, não expressa mais o ambiente médio da classe. Essa distância é mortal. Numa reunião recente do Diretório Nacional do PT, o companheiro Lula fez uma pergunta. Vem cá, a maior parte do nosso eleitorado está entre os trabalhadores que recebem 2 a 3 salários mínimos. Quem aqui recebe 2 a 3 salários mínimos? Veja, isso não é uma pergunta boba. Não é uma pergunta boba. O fato é que, se eu tenho um dirigente do partido que ganha
19 mil reais, 20 mil reais, essa pessoa está desconectada dos problemas cotidianos da classe. Quando isso é uma exceção, não é um problema, mas quando isso começa a virar regra, é um problema. Então, quando o Bombril, o Raimundo, fala da burocratização, eu queria pegar menos pelo aspecto administrativo, porque eu acho que tem que ter burocracia, tem que ter dirigente, tem que ter gente profissionalizada. Eu quero pegar pelo lado sociológico da coisa, que é quando o padrão de vida das pessoas que ascenderam a essa burocracia governamental, partidária e parlamentar fica tão diferente da média da classe que começa a haver, sim, uma postura. Né? Uma vez, num debate com um companheiro da direção nacional do PT, o cidadão falou para mim, não, você está com muita pressa. Isso é a pressa da classe média. Eu falei, quem dera a classe trabalhadora tivesse essa pressa também, né? Porque, veja, a classe trabalhadora está vivendo uma situação muito difícil. E se a gente não tiver empatia com isso, e como é que você vai ter empatia com isso se, por exemplo, faz muito tempo que grande parte dos dirigentes não tem uma vida comum de trabalhador? Tem um problema aí, né? A burocratização, agora pegando pelo lado técnico-administrativo, acaba resultando no quê? Num grupo de pessoas, que pode ser de algumas centenas, de algumas milhares de pessoas, que estão lá conduzindo o cotidiano da vida partidária e que, se desvincularem da classe, passam a ter como único objetivo se reproduzir. Aí pego a segunda parte da argumentação do Raimundo, né? Eu só quero te chamar a atenção para o fato de que tem uma base sociológica isso. Mas é um problemaço, essa burocracia começar a querer se reproduzir. Alguém que... Vou falar aqui com português muito claro. Alguém que nunca na vida bateu cartão de ponto e que tem como seu primeiro emprego um emprego muito bem remunerado na estrutura do partido, emprego que foi obtido pela disputa eleitoral, pela indicação de alguma liderança, etc., e que esse emprego tem um salário que é várias vezes maior do que ele conseguiria receber se estivesse trabalhando, essa pessoa vai fazer todo o esforço do mundo para se perpetuar nessa posição. E isso gera uma dinâmica interna destrutiva. Agora, atenção, isso é verdade aonde? Né? Isso é verdade em alguns estados, isso é verdade em parte da direção nacional, em alguns estratos do partido, mas não é a verdade do 1,5 milhão de filiados do PT. Esse é o problema que a gente tem que levar em conta. Existe uma nação petista que não é isso. Existe uma nação petista de pessoas que trabalham, que estão ligadas à classe trabalhadora cotidianamente, que vivem o cotidiano da classe, que não tem essas facilidades, que luta para sobreviver e luta para militar e paga para militar. Então, o PT não é uma coisa só, né? Como dizia o velho Davi Capistrano, né? O velho Davi Capistrano, quando estava vivo, dizia que o PT tinha militantes de base vietnamitas, quadros intermediários que pareciam sargentos norte-americanos, e tinha uma cúpula de generais paraguaios. Né? Isso quem dizia era o Davi Capistrano, tá certo? Mas a ideia do que ele quis dizer, acho que está claro para todo mundo. Bom, em relação à questão das tendências, eu não acho, da mesma forma, que as tendências tenham terminado. Eu acho que predomina hoje no partido um tipo de tendência que é grupo de interesse. Mas não quer dizer que não existam tendências enquanto tal. Vou pegar um exemplo. O trabalho é uma tendência. A DS, com quem eu tenho muitas divergências, é uma tendência político-programática. A articulação de esquerda é uma tendência político-programática. Ou seja, existem tendências também, mas existem, na minha opinião, com maior número e maior influência, grupos de pressão que colocam no papel o que escrevem, o que propõem, não é o essencial. O essencial são os acordos que têm como objetivo conquistar espaços, acordos eleitorais, etc. Então, eu não acho que as tendências, não acho, portanto, que a burocratização seja um fenômeno universal dentro do PT, mas é um fenômeno que pode matar o partido,
Eu acho que a base da burocratização é sociológica e acho que continuam existindo tendências, mas que essas tendências podem não são as que predominam. As tendências que predominam são tendências que não mereceriam ter esse nome. Em relação à questão que foi colocada no início, sobre o desmonte, imposto sindical, veja, de fato, o fim do imposto sindical e o ataque à legislação trabalhista e o ataque ao movimento sindical golpeou o movimento sindical e, por tabela, o PT. Agora, atenção, o PT e a CUT sempre defenderam o fim do imposto sindical. Se não se prepararam para isso, é outro assunto. Mas sempre defenderam isso, exatamente com o argumento de que o imposto sindical fraudava a relação entre o sindicato e a base. Que o sindicato podia receber o recurso sem ser representativo da base. Então, embora seja muito grave no curto prazo, do ponto de vista de médio prazo, é um desafio ótimo a classe trabalhadora ser reconquistada pelo movimento sindical, pela política, pela organização. Segundo ponto, né? Essa ideia de que o PT estaria ainda em disputa ou não. Eu tenho certeza que está, porque eu disputo o PT todo dia. Então, essa história de que o PT não está em disputa, eu entendo da seguinte maneira. Tem gente que acha que, por mais que a gente dispute o PT, ele não vai voltar a ser aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Bom, óbvio que não. A história não volta para trás, a pasta não volta para o tubo. Então, a questão, para mim, se coloca de outra maneira, ou deveria se colocar de outra maneira. A questão é, a classe trabalhadora necessita, para vencer os capitalistas, de um partido de massas. Se a gente fracassar com o PT, mais cedo ou mais tarde, daqui a 20 ou 30 anos, vai ter que surgir outro partido de massas. Ou seja, essa engenharia política que resultou no PT, ela é necessária. Portanto, a questão é, o PT que a gente tem hoje, ele é capaz de cumprir um papel positivo na luta contra a classe dominante, sim ou não? A minha resposta é, olhem o esforço que a classe dominante faz para destruir o PT. Portanto, ela sabe que o PT tem esse potencial, senão ela não dava a mínima para destruir o PT. O PT vai conseguir transformar esse potencial em realidade? Esse é o problema. Eu não sei responder essa questão. Eu vou lutar para que isso aconteça. E eu acho que a melhor conduta deve ser essa. Eu sei que tem no país inteiro militantes que cansaram de fazer isso. Só que a desistência não vai resolver o problema. Porque vai continuar existindo a necessidade de travar disputa contra a classe dominante. Vai continuar existindo a necessidade de um partido. Vai continuar existindo a necessidade de um partido como o PT. Então, eu não vejo outro caminho a não ser disputar. Né? Não vejo outro caminho a não ser disputar. Alguém pode falar, mas pode acontecer algum dia de acontecer com o PT aquilo que aconteceu com o PCB? Pode. O PT pode se tornar irrelevante? Pode. Isso pode acontecer. Esse risco está posto. Mas essa não é a verdade hoje. Alguém acha, sinceridade, que o PT é irrelevante? Alguém acha que, na atual conjuntura política, a classe dominante dá a mínima para o que o PT faz ou deixa de fazer? Alguém acha que a classe dominante não está disputando no interior do PT? Portanto, o PT tem relevância, sim. É importante a disputa de rumos do PT. E cada pessoa que disputa está contribuindo para a luta da classe trabalhadora. Cada pessoa que desiste da disputa está contribuindo, neste momento, para que a classe dominante vença a disputa. Essa é a visão que eu tenho. Agora, foi colocada uma outra questão nesse ponto, que é essa ideia da disputa a partir de dentro. Eu não acho que seja possível disputar um partido de massas apenas a partir de dentro. Eu acho que a disputa de um partido de massas se faz de baixo para cima, de cima para baixo, se faz de dentro e se faz de fora para dentro. Quando, na disputa política, você disputa os movimentos sociais, você disputa a frente ampla ou frente de esquerda publicamente, quando você faz debate, você está disputando de fora para dentro. A disputa do PT não é apenas a participação nas eleições internas do partido, nas reuniões do PT. A disputa do PT se faz em todos os espaços em que você tem contato com a classe trabalhadora e com a nação petista. Então, eu acho que é essa disputa que deve ser feita. A CNB, por exemplo,
é uma tendência imensa. Existem dentro da CNB setores mais à esquerda, que o ideal é que fossem empurrados a romper com a CNB. Aliás, a acabar com a CNB, porque hoje ela atrapalha a existência do PT, ela prejudica a existência do PT. Os meus companheiros e companheiras que são militantes da CNB ficam horrorizados quando eu falo isso, mas eu estou convencido disso. Eu estou convencido que a CNB é hoje o partido dentro do partido que nós eliminamos nos anos 80. Se concebe como um partido dentro do partido, impõe ao partido as suas crises, as suas limitações, as suas divisões internas, as suas necessidades de acertos internos, submete todo o PT aos problemas de metade do PT. Eu fiz essa conta várias vezes e explico para vocês qual é o problema. Se eu tenho 50% mais um do Diretório Nacional e adoto, na minha tendência, o centralismo democrático, o que acontece na vida real? Na vida real é assim, se eu tiver 25,1%, eu ganho dos outros 25%, mas como tem centralismo democrático, eles e eu juntos temos 50% mais um e impomos a nossa vontade aos 100%. Mesmo que os outros 49,9% mais os 25% sejam 3/4 do partido. Está claro o problema? A maneira como a CNB funciona, na prática, com centralismo democrático, faz com que uma minoria se converta em maioria. Eles têm maioria, mas quando eles estão divididos, eles blocam entre eles, decidem entre eles no que vão votar. E isso faz com que uma minoria imponha a sua vontade sobre todo o partido. Mas isso daí é um desastre. Essa é a minha opinião sobre essa questão. Por fim, esse problema que o Elias falou, né, que eu acho que é... O capitalismo impõe para a classe trabalhadora, para a imensa maioria da classe trabalhadora, é a obrigação de gastar a maior parte do seu tempo lutando pela sobrevivência. E o tempo que sobra, ou você tem que descansar, ou você é empurrado para o consumismo, né? Que pode ser ficar em frente a uma televisão assistindo porcaria, consumindo programas de baixa qualidade, ou indo para esses templos de CNPJ religioso, ou o que seja. Existe uma disputa, portanto, pelo tempo da classe trabalhadora. O capitalismo quer se apropriar de todo esse tempo, seja para controlar o tempo das pessoas que estão produzindo, consumindo e sonhando. O capitalismo quer controlar tudo isso. Portanto, é uma batalha árdua para nós que somos de esquerda lutar contra isso. Porque os trabalhadores estão cansados e os trabalhadores estão, muitas vezes, sob controle mental, intelectual, ideológico da classe dominante. Bom, por isso, esse é o fato. Daí decorre o quê? Que a gente tem que fazer um discurso simplificado sobre as questões para poder ganhar os trabalhadores? Veja, eu sou favorável a fazer um discurso simplificado no sentido de que seja compreensível sempre. Eu acho que tudo que a gente fala tem que ser compreensível para as pessoas. Mas eu sou contra fazer um discurso simplificado na linha do oferecer soluções fáceis que não vão resolver nada. Então, por exemplo, eu acho que o trabalhador médio entende, sim, quando a gente fala que esse sistema baseado no lucro só beneficia uma minoria. O trabalhador pode achar que não existe outro sistema possível, que sempre foi assim e sempre será. Ele pode acreditar que Deus quer que seja assim. Ele pode achar que algum dia ele, nesse sistema, ele vai explorar e não ser explorado. Mas ele é capaz de entender o problema. Eu acho que a gente não deve subestimar nesse nível a classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem que ser colocada diante do problema real. O problema real é esse que a gente está vendo nesses últimos meses. Neste sistema, a vida da classe trabalhadora é descartável. Nesse sistema, as pessoas devem trabalhar, mesmo que isso coloque elas diante da morte. Esse é o capitalismo, caramba. Então, veja, esse é o debate. Eu não acho que isso seja, sinceramente, eu não acho que isso seja tão difícil de explicar para as pessoas. Quando eu ouvia esse tipo de preocupação nos anos 80, era muito comum o pessoal falar não, que as pessoas não têm paciência,
para discursos longos, textos longos, etc. Cara, vão em qualquer templo, acompanhem o que acontece nos templos para ver se são discussões simples. Não são. Tem de tudo, inclusive discussão teológica. A Bíblia não é um livretinho de 15 páginas. Nós não estamos... Ou seja, tem uma parte da classe trabalhadora que se esforça para criar uma visão de mundo que não é a nossa. E nós temos que disputar isso. Eu não vejo nenhum obstáculo intransponível. Claro que é difícil, eu não estou subestimando nada. Eu estou de acordo que, especialmente nesse momento de fascistização, tem partes da classe trabalhadora que não estão abertas a ouvir um discurso de esquerda, mas já foi assim em outros momentos da história. Não é o discurso nosso que é o argumento principal. O argumento principal é a realidade. Quando a realidade contradiz o discurso da classe dominante, existe espaço para a gente entrar com o nosso. Essa é a visão que eu tenho. Pergunto se tem mais alguma questão, porque daqui a alguns minutos eu vou virar abóbora. Tem uma pergunta do Pablo no chat, que ele pergunta sobre a tendência religiosa, como é vista. E alguns comentários em relação às suas falas. Mas de pergunta é essa. Tá. Então, eu não entendi direito qual é a questão que o Pablo está colocando. Veja, vou dar aqui um palpite. Se eu tiver entendido a coisa errada, depois ele corrige e na aula de sexta-feira a gente pode retomar. O PT é um partido laico. Ou seja, é um partido que respeita as diferentes confissões religiosas, mas não pertence a nenhuma confissão religiosa. O que significa dizer que não deve existir dentro do PT uma tendência que expresse os pontos de vista de uma determinada confissão religiosa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, isso quer dizer que nós temos que lutar dentro do PT para preservar esse caráter laico. O caráter laico inclui saber que dentro do nosso partido existem pessoas que professam diferentes identidades religiosas, mas que comungam conosco da mesma visão política e ideológica sobre a luta de classes. Qual é o problema? O problema é que nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, o PT desatendeu muito o trabalho de formação política e ideológica. E, ao fazer isso, cresceu dentro do PT todo tipo de pensamento tradicional. Pontos de vista extremamente tradicionais, alguns religiosos, outros não, foram ganhando espaço. E a tradição propriamente petista, socialista, de esquerda, foi perdendo espaço. Isso faz com que, para pegar um exemplo, a gente vá ouvir entrevistas de grandes dirigentes do partido e fique com a impressão que está ouvindo um liberal falando. É esse tipo de situação que a gente enfrenta. E isso também acontece no terreno das confissões religiosas. Nós não podemos aceitar isso. O PT não está em meio a uma guerra religiosa, nem dentro dele, nem fora dele. Isso vale, inclusive, no trato das chamadas igrejas fundamentalistas. O problema nosso com as igrejas fundamentalistas não é e não pode ser religioso. O problema é político. Nós não nos propomos a que as pessoas sejam convertidas para outra confissão religiosa, saiam da sua igreja. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos fazendo um enfrentamento político. As pessoas estão sendo submetidas a posições, a doutrinas que levam a determinadas posições políticas. E nós vamos combater estas posições políticas, não a fé das pessoas. Mas, enfim, é isso que eu entendi da questão do Pablo. Se não for isso, ele explicará na próxima conversa. Então, na sexta-feira, pessoal, a gente vai continuar, dessa vez, discutindo o futuro do PT, tá bom? Então, a aula de hoje foi uma aula mais para ter um pouco dessa discussão das tendências partidárias e a gente volta a se encontrar na sexta-feira, nesse mesmo bate-canal e nessa mesma bate-hora, tá bom? Boa noite a todos e a todas e eu vou para a atividade da Fundação Perseu Abramo. Um abraço. Tchau.